Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Sou a professora Leonora. Estou com você durante esses dias, já tivemos juntos na aula anterior e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é sobre o ciclo hidrológico da água. Então vamos aqui relembrar a nossa aula anterior. Na aula anterior nós falamos, você aprendeu sobre o ciclo da água na natureza. Nós falamos aqui também que a água, ela passa por um ciclo, então ela faz um passeio na natureza. Ela muda apenas o estado físico dela e ela muda de lugar. Então, falamos aqui que a água, ela passa pelo estado, ela pode se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso, mas que não é necessariamente que ela permaneça nesse ciclo. Ela pode transformar do estado líquido para o sólido, do sólido para gasoso, pode transformar do gasoso para o líquido e assim por diante. Então, foi esse o assunto da aula da semana passada e nós vamos dar continuidade. Vamos relembrar aqui como é que forma a chuva. A água dos rios evapora, a transpiração das árvores também evapora, porque as árvores transpiram e essa transpiração ela é eliminada na forma de vapor. Falamos também do rio, da água do rio, da roupa do varal que você coloca. Então, toda essa água, ela evapora, ela vai para o estado gasoso, chega bem acima na atmosfera, ela vai encontrar uma camada fria e ela vai passar para o estado líquido, que é a chuva. Essa aula de hoje, que você já assistiu a semana passada e nós vamos continuar com ela hoje, nós vamos verificar aqui a importância da vegetação para o ciclo da água, uma vez que eu já acabei de falar que as plantas elas transpiram e elas eliminam água na forma de vapor. Vamos entender também a relação entre o ciclo da água e a formação das chuvas. Vamos conhecer as propriedades da água e nessa aula também a gente vai ver por que a água é considerada um solvente universal e fazer essa relação entre o ciclo da água e essa mudança de estado físico. Vai estar disponível para você um vídeo que você vai assistir para inteirar mais do assunto. Você pode acessar no YouTube e você vai aprofundar mais ainda aquilo que você aprendeu na aula de ciências. E com essa aula, você vai conhecer as mudanças de estado físicos da água, você vai reconhecer a importância da cobertura vegetal para manter esse ciclo da água, conhecer as características da água potável e reconhecer a importância do ciclo da água para a manutenção da vida na Terra. Você já parou para pensar como é que formam a chuva? Mas hoje já falei na aula passada como a chuva se forma. E hoje eu quero falar para você um pouquinho da chuva, que é o granizo. De vez em quando você observa que a chuva ela vem na forma de gelo. E você já parou para pensar por que ocorre a chuva de granizo, que a gente chama chuva de granizo? Então, quando eu falei para você na aula passada que a água dos rios, dos oceanos, dos mares evaporam, que vai formar as nuvens. Chegando lá, esse volume de água vão formar as nuvens, quando está muito pesada, as nuvens derramam, vêm para nós através de chuva, que é a precipitação da água. Mas pode acontecer de lá na atmosfera, a água encontrar uma camada mais fria, muito fria. Então essa água ela vai passar para o estado sólido. E quando ela vem para nós na forma de chuva, nem sempre dá tempo dessa água sólida derreter. Então às vezes cai na terra o que a gente chama de chuva de gelo, chuva de granizo. É por causa da baixa temperatura presente na atmosfera, onde a água ela passa do estado líquido para sólido. Então, é assim que forma a chuva. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre as propriedades da água. Se eu perguntasse para você agora e te perguntasse, água tem cheiro? Não. Nunca percebi o cheiro da água? A água tem gosto? Mesmo você estando com muita sede, você não consegue identificar o gosto da água. A água tem cor? Também não. Então,
você pode dizer que a água, ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro. Insípida, quer dizer que ela não tem gosto. Incolor, ela não tem cor, ela é, né, bem transparente. Se você levar a água no congelador, ela vai se fundir, ou seja, ela vai entrar, tanto ela entra em solidificação em 0 graus e ela também se funde em 0 graus. Então, para formar o gelo, a temperatura é 0 grau, mas também para o gelo derreter também é a mesma coisa. E para ferver, a água adquire a temperatura para entrar em ebulição de 100 graus ao nível do mar. A água, eu posso dizer também que ela é considerada um solvente universal. Por quê? Vou demonstrar para você agora como que a água é considerada um solvente universal. Por quê? Temos aqui um copo com água. Voltando, a água ela não tem gosto, né? Ela é insípida, ela não inodora, ela não tem cheiro, ela não tem sabor. E agora vocês aprenderem mais uma coisa. Ela é considerada solvente universal, porque ela é capaz de dissolver a maior parte das substâncias, ou seja, uma grande quantidade de substância, a água ela consegue dissolver. Aqui tem o açúcar, aqui a água dentro do copo. Esse açúcar ele está no estado sólido, eu vou chamá-lo de soluto. Então, quando eu coloco esse açúcar dentro da água, eu começo a movimentar. Você está conseguindo ver o açúcar dentro da água? Não, porque a água ela dissolveu o açúcar. Então, açúcar soluto, a água solvente. O açúcar dissolveu na água, formando uma solução. Então, eu vou falar que a água é um solvente universal, porque ela consegue dissolver a maior parte das substâncias. Por que a gente fala a maior parte? Porque tem muitas substâncias que a água não dissolve, né? Você já tentou colocar, tenta aí na sua casa, coloca água e um pouco de óleo. Não vai misturar, não vai dissolver. Então, nem toda substância a água consegue dissolver. Mas como ela consegue dissolver a maior parte das substâncias, eu vou falar que ela é um solvente universal. Então, o açúcar que agora já está, misturou água e açúcar, transformou numa solução. Continuando aqui, então a água é um solvente universal porque ela tem capacidade de dissolver grande parte das substâncias. Então, você já viu, você já verificou quando eu misturei a água com o açúcar. Para formar a chuva, a água ela passa, os rios, né, a água em si ela é aquecida. Então ela passa por um determinado aquecimento. Esse aquecimento vai fazer com que ela evapore. Então ela passa para o estado gasoso. Essas moléculas da água, por ela estar no estado gasoso, as moléculas da água elas são mais leves. Então, ela vai subir para a atmosfera e esse vapor de água, ele vai esfriar. Ao esfriar, ele vai constituir as nuvens, ele vai passar para o estado líquido, que vai ocorrer a condensação da água. E com isso, essa água, ela precipita, ocorre a precipitação, que é a água na forma de chuva. Falei com vocês sobre o granizo, que é a água solidificando ainda na atmosfera. Aí ela vem para nós, porém, ela às vezes não dá tempo do gelo derreter todo e aí causa muitos problemas, né, para nós, que a chuva de granizo, ela também danifica muitas coisas na cidade. Você viu que a água ela passa por mudanças de estado físico, nós falamos isso aqui na aula passada, e vamos relembrar com você aqui agora sobre essa transformação. A água do estado líquido para o sólido, solidificação. Se eu pego aquele sólido, aquela água no gelo, e volto para a pia, passa a ser chamada fusão. Falamos também que a água ferve
ela vai passar pelo processo de evaporação. Foi para as nuvens, desceu na forma de chuva, condensação. Passou do estado gasoso para o estado líquido. Então, a chuva se forma através da evaporação e da condensação. Mas a água, ela pode passar por todas essas mudanças. A fusão, evaporação, solidificação, condensação. Foi esse o assunto que eu trouxe só para revisar, porque você já viu na aula passada. A água, ela exerce um papel muito importante na agricultura. Por quê? Porque a água, ela funciona, ela desce, vem das nuvens, e ela funciona como o alimento, como fonte de vida para a atmosfera. Então, a agricultura, ela é o plantio, refere aos plantios. E a planta, para sobreviver, ela necessita de água. Existem os processos naturais que irrigam o solo, que é a chuva. Mas, às vezes, pode acontecer de não chover, né, constantemente para irrigar as plantas, e utiliza muito a irrigação artificial, que é o lançar água nas plantas ou no solo. Então, o processo de irrigação, ele é desenvolvido para regar a planta, principalmente nas agriculturas de larga escala, onde tem muito plantios e, às vezes, a chuva demora a vir e utiliza um processo artificial, que é a irrigação. A água da chuva, ela é essencial e ela também pode ter momentos que ela pode causar danos à natureza. Quando chove e o solo ele está exposto, ele não tem uma proteção das plantas, nós vamos dizer que pode acontecer a erosão, pode acontecer o assoreamento dos rios. O que é isso? As plantas, elas são fundamentais no solo. Além dela dar essa parte nutritiva para o solo, ela também, através das raízes, a água da chuva vem, infiltra no solo, e essas raízes das plantas, elas seguram essa água, elas armazenam essa água no subsolo para que venham formar os lençóis de água debaixo da terra. É uma forma de armazenar água, também é no solo. E as plantas exercem um papel importante porque elas captam essa água pelas raízes e vai para as profundezas do solo. Essa água, uma vez tendo o desmatamento, o que vai acontecer? O solo vai ficar um solo nu, um solo exposto. Então, vindo a água da chuva, ela vai carregando tudo que tiver, né, porque não tem nada para proteger o solo, então ela vem como tipo uma enxurrada, levando toda a matéria orgânica do solo, deixando o solo nu, o solo exposto. Isso vai fazer com que o solo empobrece e vai causar também aquelas valas, aquelas crateras no solo e deixando o solo improdutivo. Só que tem um grande problema ainda mais. Levando esse material do solo para os rios, vai ocorrer o assoreamento. Ou seja, os rios vão ficar soterrados. É como se os rios fossem morrendo, porque o volume de sedimentos dentro da água vai fazer com que, às vezes, até aquele percurso da água, ela mude o curso dela. E por isso que é muito importante as matas ciliares, que são aquelas matas que estão em volta do rio. Ela exerce um papel fundamental, porque ela segura as águas através das raízes e, com isso, vai ocorrer as plantas, quando elas seguram essa água fica armazenada no subsolo. Quando não tem as plantas, o solo fica exposto e aí sim, essa enxurrada, né, todo esse material vai para dentro do rio. Sem contar também que acontece muito, né, da chuva carregar muitos outros, o lixo, tudo para o rio e também causar ali danos, né, que prejudica o meio ambiente, que prejudica toda forma de vida existente ali no rio. Então, você viu nessa imagem o assoreamento do rio e você viu as matas ciliares, que são fundamentais para evitar que o rio mude o seu
curso dele. Então, para o rio fluir bem, as águas fluírem bem, é necessário que esse rio esteja com as matas ciliares, que ele esteja um rio protegido. A água também, você já ouviu demais falar que ela também é fonte de energia. Então, através da água também, nós vamos ter energia. Você já ouviu falar isso? Tanto é que na época das secas, a gente fica preocupado com o racionamento da água e também com a possibilidade até de faltar energia. Porque a água, a pressão da água em si, ela faz com que essa energia que você liga a televisão, que você utiliza aí na sua casa, na geladeira, o computador, observe na sua casa tantos objetos, tantos aparelhos que são movidos pela energia. E essa energia, ela vem de diversas fontes e uma delas é a água. A água ela é armazenada, né? Nós temos as usinas, que chamadas usinas hidrelétricas. Temos muitas usinas no Brasil. O Brasil é considerado um potencial energético, é um dos maiores do mundo. Nós temos uma usina que ela é um potencial assim, energético que é muito famosa, você já ouviu falar, que é a usina de Itaipu. Ela funciona, ela está no Paraná e essa usina ela é responsável por praticamente quase toda essa energia que a gente consome. Tem outras usinas também, mas essa daí é o potencial hidrelétrico que nós temos no Brasil. Por isso é necessário cuidar do nosso planeta. É necessário não poluir as águas, não jogar lixo nos rios, não usar os agrotóxicos, porque os agrotóxicos, quando coloca no solo, vem a chuva, carrega aquele agrotóxico, aquela substância química para os rios. Quando coloca agrotóxicos nas plantas, da mesma forma, a chuva bate nas plantas e vai para os rios, contaminando os rios. Então, os fertilizantes agrícolas têm sido também um grande fator para a poluição, para a contaminação da água. Então, é necessário que a gente cuide da água para que não deixe a água poluída, para que ela venha a ser uma água que tem essas propriedades que nós falamos. Infelizmente, nem toda água tem as propriedades de ser insípida ou às vezes ser inodora. Às vezes você chega no rio e ele está com aquele mau cheiro. Por quê? Por causa da poluição da água. É necessário preservar esse bem maior, que é a água do planeta Terra. Por isso, devemos conscientizar para que não seja jogado lixo nos rios, para que os esgotos não sejam canalizados, colocados direto nos rios, não tenha desperdício de água, é aquela torneira que você deixa aberta, aquele chuveiro que você fica uma hora no chuveiro tomando banho, conservar a água, que é o nosso bem maior. Vamos praticar? Vamos ver se você realmente prestou atenção na aula e se você realmente aprendeu. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança de estado físico para o líquido é chamada de... Eu quero perguntar para vocês, essa formação, para formar as nuvens, ocorre a transformação do vapor de água em gotículas. Esse processo é chamado de condensação. Outra perguntinha, por que a água é considerada solvente universal? Porque ela dissolve a maior parte das substâncias. Analise a imagem abaixo e explique onde podemos encontrar a água em cada estado físico. No sólido, nas geleiras, no estado líquido, nos rios, mares, na torneira, gasoso, no ar, na forma de vapor. Espero que você tenha gostado da aula. Foi uma retomada da aula anterior. Você pode inteirar mais fazendo as atividades, assistindo vídeos e até a nossa próxima aula. Muito obrigada.